E aí, você, síndico empresário, vive reclamando de problema de mão de obra? Talvez esse não seja o seu problema. Então fica aqui que você vai conferir comigo essa entrevista de hoje. A gente tem ouvido muito falar sobre problemas de mão de obra. E hoje, para falar sobre essa questão de mão de obra e outras situações aí de grandes líderes, alta performance, o nosso convidado é terapeuta, o Daniel Pintos, que é especialista em traumas. Muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Miriam, estar aqui na Conducasa. É um prazer estarmos aqui compartilhando conhecimento, respondendo perguntas. Vai ser um grande prazer. Já é um prazer aqui que a gente trocou várias ideias aqui. Eu estou super empolgada em a gente desenvolver aqui para trazer para o público essa questão quando a gente fala, por exemplo, de mão de obra. Né? A gente sabe que você também dá treinamentos para empresas, terapias individuais. Conta um pouquinho antes, daí a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão aí da mão de obra. Muito bem, eu tenho 2 empresas, então eu tenho uma empresa que dá treinamento corporativo para empresas, liderança, vendas, negociações, estratégias, mas eu também tenho uma empresa específica de terapia. Aí eu sempre brinco que as duas andam de mão dada, porque quando vai trabalhar para empresas, dar treinamento, a galera precisa de terapia também. E quando a pessoa conhece meu trabalho de terapia, não raro sendo empresário, diz também que é um treinamento. Então, eu digo que anda de mãos dadas. E aí, quando a gente fala ali de mão de obra, o líder ele exerce um papel fundamental, né? Especialmente, assim, Miriam, quando a gente fala de liderança, fala de mão de obra, tem muito a ver com venda, que é uma outra dor também de todo empresário, né? O que acontece? Venda nada mais é do que transferência de certeza. E tu vai ver que está linkado venda, liderança, tudo uma coisa com a outra. Como assim? A maioria das pessoas, por terem informações pré-concebidas erradas, tem o hábito, não é assim? Nossa, eu não sei vender. Sim. As pessoas têm essa sensação. Eu sou técnica. Eu sei falar, tal, eu não sei vender. O que as pessoas desconhecem é que todas as pessoas que fazem algo que são apaixonadas são exímios vendedores. Porque o que é a venda? É a transferência de certeza. O que as pessoas elas não são habilidosas? É em negociar. É totalmente diferente. E quando você descobre o que é a venda e o que é a negociação, em que momento acaba uma e começa a outra, a performance muda totalmente. Ô Dani, mas o que isso tem a ver com a ideia de mão de obra? Bom, você precisa vender a sua ideia, da sua empresa, do seu produto, o que você faz, qual é a sua missão. Deixar bem claro. Muito claro. E o líder, ele precisa fazer isso. Então, se o líder ele não é um bom vendedor, como é que ele vai deixar claro a missão do propósito do qual a empresa está focada, empenhada? Não vai dar certo. E aí a tendência natural é dizer, a gente vê 2 viés, né? Eu ouço o campo das pessoas que estão lá prestando mão de obra e do empresário. O empresário diz assim, Dani, não tem mão de obra no mercado. Sim, que está cada vez mais difícil. O tempo todo. Só que aí você vê aquele segmento e vai ver um levantamento, tem várias, centenas, milhares de pessoas naquela profissão procurando uma oportunidade. Mas espera aí, o empregador disse que não tem mão de obra e tem um monte de gente procurando, qual é o problema? É que não existe mais as pessoas que estão apaixonadas pelo que fazem. Isso é um fato. Mas quem vai fazer as pessoas se apaixonar pelo que fazem? É o empreendedor, é o empresário. Ele precisa vender bem a ideia do que ele faz e qual é a cultura empresarial, qual é a missão que ele transmite, para que os seus liderados peguem aquilo com amor, com carinho, com paixão, e aí a coisa vai fazer acontecer. Mas aí é muito mais fácil dizer assim, não, mas não tem mão de obra, não existe mão de obra. Essa é a maior dificuldade, mas você não criou uma estrutura para isso. É o que eu mais vejo acontecer. Aí a gente está aqui falando aqui da Condocasa, que é uma casa inteligente, a gente fala sempre sobre soluções que a gente tem, né, para o mercado da construção civil, mas é feito de pessoas. Então, assim, a gente fala que é a casa inteligente porque é feito de pessoas inteligentes. Então, por que não trazer treinamentos, qualificação, né, para essas pessoas? Porque a gente fala assim, hoje eu, a minha sócia e minha irmã, né? E aí eu já fiz treinamentos e PNL e a gente às vezes sentia um descompasso, assim. Tá, mas a pessoa, cadê? De repente ela começou a fazer uns treinamentos e realmente a transformação veio assim, veio latente. E essa tua indicação seria também para as empresas? Fala um pouco também do indivíduo, né? Dessa terapia individual. Porque assim, Mira, existe o processo da terapia individual, todo ser humano ele passa por situações na vida. Então assim, basicamente, a gente pensa em imagens, não sei se você sabia disso,
mas o ser humano pensa em imagem. A gente achava que são os arquitetos que são mais visuais, né? Não, já estão vendo tudo pronto, né? A gente pensa em imagem. E, na verdade, é impossível você processar uma informação sem imagem. Quando você recebe uma informação que não tem uma imagem, a sua mente como que buga. Entende? Então, como é importante entender o processamento da mente. Por isso, visualizar. Exatamente. Né? Então, imagina o seguinte, a nossa mente... E, às vezes, colocar no papel. Isso, porque você vai estar codificando. Atualmente é um computador codificado. Exatamente. De onde saiu o computador e a ideia de códigos binários? Saiu de onde? Da inteligência artificial. E a inteligência artificial foi copiada de onde? Da nossa mente, da nossa inteligência natural. Só que ela é muito mais avançada e ainda está engatinhando nos estudos. Então, o que acontece? Se a gente pensa em imagem, qual que é o processo da imagem que eu projeto? Então, assim, ter colaboradores, ter funcionários, não tem mão de obra. Você criou essa imagem na sua mente. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter ela projetada. E é algo muito curioso, porque é mais ou menos assim, eu faço uma brincadeira na terapia. Se eu falar assim, Miriam, por exemplo, agora, bem simples, não pensa num Camaro amarelo. O que aconteceu? Você projetou essa imagem, passou um carrinho ali. Sim. Mas se eu mudasse a expressão e dissesse assim, não pensa numa panaceia, o que você diria? O que é panaceia? Isso. Entende? A tua mente ela processou, só que nessa fração de segundo você olhou para a câmera e voltou, e quem está ouvindo aqui fez a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? O catálogo de milhões, bilhões de informações foi processado, fração de milésimos de segundo, e essa informação não veio. O que é panaceia? Foi a primeira pergunta que a mente veio. Porque eu não processei uma imagem. Então essa imagem não te deu nem dor, nem desconforto, deu curiosidade. Eu não sei o que é. Será que é uma praia? Será que... Isso, o que seria? Então, quando a gente não tem essa informação na mente, ela procura. Mas quando ela tem e está codificada errado, que é a maioria dos problemas, então a mão de obra é uma coisa muito difícil. Olha a imagem projetada ruim que você está falando. É igual relacionamento, você sabe, meu relacionamento está péssimo. Vai ficar cada vez pior, você projetou essa imagem, você verbaliza isso, você está vendo essa situação. E mesmo que o relacionamento melhore, sabe o que vai acontecer? Nada, porque você já tem essa imagem projetada dentro de você. É aquela ideia pré-concebida, você não conhece uma pessoa, mas já tem uma ideia dela. Então quando você vê ela, é realmente assim, né? Não é que é assim, você já julgou ela. E aí, quando a gente falou também, quando você comentou ali do problema, uma situação bacana de evidenciar a diferença de problema e de preocupação. Total. O problema, a tendência natural, quando a gente sente dor, é correr. O ser humano está programado. Na terapia de ensino é totalmente diferente. A gente desprograma essa ideia, mas o ser humano está programado para correr da dor. Qualquer dor, dificuldade emocional, dor física, tem dor, ele corre. Quando ele deveria enfrentar. Entende? Então, se eu tenho um problema latente, que é dos empresários, a mão de obra, a venda, eu não sei, não quero vender, ideia pré-programada. Então, o que o empresário, o que todo empreendedor, toda pessoa deveria fazer? Aprender a ser um bom líder. Um bom líder precisa vender bem a sua ideia, a sua estratégia. Um bom líder, ele precisa entender exatamente qual é o sonho, o desejo do seu liderado. Não é fazer ele entender que é o grande erro. Fazer ele visualizar. Porque ele chega e diz assim, o empresário tem esse sonho aqui, vocês têm que comprar o sonho do empresário e fazer o sonho dele acontecer. A verdade é que minha mente vai dizer, mas por que eu tenho que fazer o sonho de outra pessoa acontecer? Isso não é legal. Não soa atraente para minha mente. Então eu faço a minha parte, estou recebendo algo e faço aquilo ali. Mas quando você entende que você está num ambiente de trabalho e o teu sonho está sendo uma oportunidade de realizá-lo no processo, isso te atrai. Então o líder ele descobre o sonho se a pessoa não tiver, que em muitos casos a pessoa não tem. O líder cria um sonho para ele, baseado no que ele cria, com ideias para fazer na vida dele, em vários aspectos, inclusive pessoal, e aí ele é motivado, ou seja, ele acha um motivo para agir pelo qual aquele trabalho vai ter performance, vai ter desempenho, vai ter uma jornada que ele vai enxergar. Aí, de repente, todo mundo quer trabalhar nessa empresa, porque ali as pessoas são estimuladas a ver quais são os seus sonhos. E aí, sem mentalidade escassa. Mas se eu treino, faço isso, fico durante 5 anos treinando uma pessoa. A gente ouve falar, daí eu perco pro concorrente. Você não está perdendo nada. Em primeiro lugar, se ele está 5 anos com você e deseja sair, são 2 situações muito importantes. Primeiro, porque talvez você não foi uma pessoa que deixou o ambiente atrativo. Ou você tornou o ambiente atrativo, mas ele conquistou algo que era dele e que você não pode mais dar. Mas ele colaborou 5 anos com você. E se você fez ele 5 anos da performance, valeu mais do que 20 anos de uma pessoa que fica só para cumprir horário. E tá aí treinamento normalmente para estar colocando outra pessoa
se aquela ali já está a gente passa por isso normalmente, às vezes, com estagiário, outras situações, né? O que a gente quer mais é que amplie, que vá para outro lugar, aprenda novas situações, né? Mas está ali junto com quem vai entrar, né? Para a gente poder estar também trazendo todo esse conhecimento. É que aí, às vezes, nessa linha de raciocínio vem um pensamento escasso. E se eu fizer ensinar e a pessoa quiser abrir um negócio semelhante ao meu? Se a pessoa foi treinada, ela tem habilidade de competência, ela tem uma visão além, essa pessoa se torna alguém que pode ter uma filial sua. Uhum. Mas aqui, normalmente, às vezes a gente fala assim, ao contrário. Que assim, a gente tem uma ideia, de repente, o pessoal copia igualzinho a nossa ideia. A gente fala assim, a gente tem tanta ideia, é só pedir que a gente vai dar a ideia, mas copiam igualzinho. Mas isso significa que a ideia é boa. Então, se a gente não tiver a ideia... Cara, o cara que me copiou, que bom. Né? Mas tem bastante coisa para criar, né? E aí a gente traz essa experiência de estar unindo as pessoas para isso, para trocar essas informações, para evoluir. Outra situação também, Dani, já que você comentou um pouquinho ali também sobre essa questão de liderança e tal, as conexões. Eu quero que você fale um pouco sobre isso também, porque eu sei que você tem conhecimento nessa área e a gente está sempre envolvido com empresas, falamos de venda, a relação de networking que está super em alta, o pessoal falando muito disso, mas de conexões, mas e como trazer tudo isso realmente para gerar resultados? Ok, ótima pergunta. Miriam, assim, ó, quando a gente fala de network, é a ideia de troca de cartão. A pessoa se conhece, conhecia a Condocasa conhece o meu trabalho, conheceu o ar, conhece a terapia do sono. Isso é conexão? Não, isso é network. Mas a conexão é quando gera algum interesse para virar o que uma palavra que está sendo bastante usada é a collab. Uhum. Ou seja, o que eu posso oportunizar para a Condocasa? O que a Condocasa pode oportunizar para mim? Isso é um negócio, é justo. Para que isso gere novos negócios. Porque às vezes eu tenho exatamente um cliente que você precisa. E você às vezes tem exatamente um cliente que precisa da minha necessidade. Então a gente só faz a conexão dessas pessoas. Não é uma troca de cartão. É que realmente aquela conexão gere resultado financeiro de faturamento para a empresa. Então se eu fizer um café de negócios, que é algo muito comum em alguns lugares, mas que todo mundo falou, mas não teve faturamento, eu vou dar um exemplo. A gente fez uma reunião alguns anos atrás com empresários que faturavam pouco. Só tinha, assim, empresários que faturavam uma média de 200 mil para baixo. Então não eram empresas gigantes. Empresas que faturavam o mês inteiro menos de 200 mil. 50% menos de 50 mil. Era um grupo de empresários modestos, vamos assim dizer. Uhum. Só que 33 empresários, em 20 dias, eles, após o treinamento que estiveram comigo, entre eles, até onde eu soube, eles movimentaram 450 mil. Foram 450 mil que gerou esse negócio. Ô Dani, mas um comprou do outro? Não necessariamente. As pessoas geraram conexões, Sim. entenderam fazer isso para ter resultados reais, práticos, em faturamento. E em 20 dias havia 450 mil em negócio. Então Entende? já tem dados. Exatamente. Por quê? Porque eles aprenderam que se eu estou conectado a alguém e ela pode me dar um favor, eu devo um a ela. E ter essa mentalidade que isso é uma parceria. E encurta caminho também, né? Essa questão de busca de conhecimento. Porque eu imagino que assim, você já bate o olho, já deve saber se a pessoa é boa de negócio, digamos Exatamente. assim, né? Ela vai estar ali conectando e ela vai agregar outras pessoas. Mas aí cada pessoa tem o seu potencial, né? E às vezes em outras áreas. E tá aí de visualizar como líder ali, fazer essa composição de pessoas, porque cada um tem as suas características, né? E tudo é treinável. Miriam, tudo é treinável. As pessoas acham que de repente, outro dia eu estava fazendo um treinamento, aí a pessoa disse assim, eu gostaria de fazer palestra como você está fazendo. Ela falou assim, ótimo, é possível. Quanto tempo você acha que eu consigo fazer exatamente igual? Eu falei assim, exatamente igual é impossível porque cada um tem a sua essência. Personalidade. Exatamente. Mas assim, são 1.500 horas de palestra. Aí a pessoa falou assim, quanto tempo? São vários anos. Então não é da noite pro dia que você faz, Sim. então tudo é treinável. Então quando você vê uma pessoa que está fazendo muito bem algo, significa que ela tem um bom nível de competência, sim, mas significa que isso ela fez por muito tempo. E o lapidar o diamante, né? Exatamente. Só que esse muito tempo não significa em anos, entende? Porque a ideia de hiperfoco, você sabia que em apenas 5 anos você pode se tornar a melhor do planeta em algo? Isso é a história das 10 mil horas. Do estudo de Harvard que existe. Você faz um hiperfoco, ou seja, você vai lá todo dia, estuda 1 hora, uma habilidade e competência na sua área que você não tenha e pratica 8. Então acorda mais cedo, estuda 1 hora e pratica 8.
Se você fizesse 6 meses, você já é a melhor da cidade. E pegar um guardião, né? Exatamente, para fazer exatamente esse processo. E as pessoas não têm o quê? A disciplina de fazer. A disciplina. Mas, imagina, são só 5 anos. Eu sempre brinco, eu não quero ser o melhor do planeta em nada, eu quero ser o meu melhor. Mas se em 6 meses eu posso me tornar o melhor... Não, mas tem alguém que tem 30 anos de experiência, mas ele nunca parou durante 6 meses seguidos, estudando 1 hora por dia, praticando 8, uma nova habilidade e competência que ele não tinha. Ele ganhou 30 anos de experiência que você pode, em 6 meses, atingir. E aí você vai fazendo essa evolução. 1 ano e meio você é um dos melhores do país. 2 anos e meio, um dos melhores das Américas. Está em 3 anos, vai estar nos halls, dos 100 melhores do mundo. Quando dá 5 anos, você está entre os... Esse estudo revelou o que grandes empresários da Wall Street, atletas, tinham em comum. Eles tinham 10 mil horas. 10 mil horas apaixonado, muita paixão, por algo. Então eles tiveram uma habilidade acima da média. Porque dificilmente a pessoa fica tanto tempo apaixonada realmente com aquele brilho nos olhos por algo. Então, esse é o maior desafio, né? Tem uma frase que fala que cada um tem a vida que merece, né? E eu tenho uma frase que minha mãe fala que a vida é dura para quem é mole, né? Então, assim, de levantar todo dia ali, a gente tem que ser o nosso terapeuta também todos os dias, né? Até a Bíblia fala muito sobre isso. Cada dia com suas ansiedades, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o nosso canal é bem voltado aos síndicos, que são líderes, assim, que a gente... Fora da curva, porque eles têm que saber várias especialidades. Mas o maior desafio são as pessoas. Só que quando a gente fala das emoções, né, que tu falou ali, o trabalho dos síndicos, ele é um trabalho que lida no dia a dia com as dores das famílias, de todas as situações, tem que ter uma preparação emocional muito grande. Mas imagina o seguinte, né, já que vamos falar de dados que é importante, as pessoas dizem, eu já tentei fazer controle emocional, inteligência emocional, mas você não tem que só tentar fazer. Você tem que primeiro entender o que está por trás para daí poder fazer alguma coisa. Então pense em estatística, quando você descobre algo novo, 100% das pessoas querem. 100%. Mas olha só os dados. 1 semana, 50% das pessoas que disseram que querem aquilo com paixão, 1 semana já desistiram, 50%. 1 mês, 90% já desistiu. Em apenas 30 dias, 90%. É assustador o dado, mas ele é real. Em qualquer área. 100% se comprometem. 50% já cai em 1 semana. Em 1 mês já cai 90%. Aí em 6 meses, fica só 5%. Os outros 5% ainda caem durante 6 meses no processo. E os últimos 6 meses de 1 ano, só 1% sobrevive. Que está com aquela paixão, com aquela determinação, com aquela disciplina de fazer até o final. Então a questão, muitas vezes, não é que você talvez não soube fazer. Você não foi até o fim. Você tinha que ter ido até o fim. Não existe quando você é até o fim, dá errado. Tem aquela brincadeira da chuva, diz que não sei se você sabe, né, que o índio, né, ele faz a dança da chuva. E toda vez que ele faz, chove. Sabia disso? É verdade. Nunca falhou. Porque quando eles veem que o tempo mudou, eles começam a dançar. E chove. Mas por quê? Eles não param enquanto não chove. Entendi. Então nunca eles erraram. Porque é uma determinação. Eles acreditam lá na crença deles que se eles não dançar, talvez a chuva nunca volte. E quando eles começam, eles não param até chover. Então isso fortalece a crença que o que eles fazem dá certo. E é isso que falta. A gente tem uma imagem clara de uma projeção, só que se eu não tiver treinamento, não tenho resiliência para chegar nisso. Ou alcança e às vezes, muitas vezes, não dá o próximo passo. Isso. Né? De não visualiza o próximo passo, né? Então tá aí sempre constante de estar ali todo ano ali, vendo se está alcançando as metas, muitas vezes desistir também de algumas situações que às vezes são, muitas vezes, que nem a gente fala, as empresas estão crescendo, e às vezes parar de crescer também às vezes a pessoa quer, quero, mas é qualidade de vida, e a gente fala sobre o sono, por exemplo, quando eu falo em qualidade de vida, que eu sei que a tua especialidade também é sobre a questão da terapia dos sonos. E a gente vê também que cada dia mais pessoas tomando remédio, ansiosas. Eu brinco aqui que eu faço arco e flecha, então aqui a metade da minha constância ali está no esporte, né? Mas como que funciona um pouquinho, só brevemente para falar sobre a terapia dos sonos, do sono? A terapia do sono é uma paixão que eu desenvolvi uma metodologia própria, né? Que são 4 encontros, mas tem todo um processo para ensinar a dormir também. Mas dentro da terapia,
a gente primeiro faz a pessoa se reconectar com ela mesma. Em algum momento a gente se perde. A criança que tinha sonhos, desejos, em algum momento na vida adulta se perde. Ela precisa se reconectar. Quem realmente eu sou? Depois, a gente precisa reformatar coisas erradas que aconteceram na vida. Sempre tem coisas erradas. Que a gente acredita que talvez ficou no passado, mas às vezes não ficou. Está latente aqui dentro, no lugar errado. Então tem que formatar. Depois entender por que eu sou como eu sou. E como mudar características indesejáveis. Porque é muito fácil assim, é que eu sou assim. Não, você está assim. Às vezes a pessoa diz, é que eu sou inseguro. Não, você está inseguro. A pessoa mais segura do planeta, se acontece uma tragédia, ela vai ficar segura? Ninguém sabe. Ela pode despencar toda aquela armadura que ela tinha de segurança, que era baseada na família, que era baseada no trabalho, que era baseada em algo, de repente ela perdeu por um acontecimento. Então ninguém é seguro, está seguro, como ninguém é inseguro. E depois a gente tem a oportunidade de ver a vida que a pessoa sempre desejou. Mas na terapia é interessante porque você pode visualizar de maneira profissional, como se você realmente viajasse no futuro para ver uma realidade que você disse que quer. Não foi tão legal, meu corpo não reagiu tão bem quanto eu imaginava conquistando isso. E se você for para outro lugar? Você analisa a mesma coisa e a mesma sensação para ter mais clareza sobre o futuro. Então é muito interessante essa parte. E aí a gente ensina o processo, quando é o conceito do sono mais avançado, técnicas para dormir sem medicamento, aí a gente faz toda uma análise, vai na casa do cliente, faz todo um processo de autotransformação. Muito bacana. Daniel, quero te agradecer. Na verdade, vai ficar o convite aqui para você vir mais vezes na Condocasa. E quero uma ideia também aí dos síndicos e de que maneira o Daniel pode estar mais aqui com a gente, porque o Daniel mora em Florianópolis, Isso. faz treinamentos lá, tem treinamentos a gente até, o pessoal de Curitiba, também agradecer a Bom Balanço que trouxe o Daniel aqui para conhecer a Condocasa, mas para a gente trazer esse conteúdo, para a gente fazer em grupo, né? Aqui a casa foi feita para isso, então como que a gente pode trazer as pessoas, conectar elas ao seu trabalho? Muito bem, a gente pode pensar em estratégias do que a Condocasa pode oferecer para os seus parceiros, o que o Daniel, a terapia do sono, o ARM pode contribuir, como disse, quem sabe até um espaço aqui para as pessoas conhecerem, entenderem. Conectar o esporte também junto com a terapia. Total, porque se você não tem sono, você não tem resultado. E começa a ficar cansado, né? E não dormiu, não teve a produção hormonal, é uma série de coisas que está interligada. E a gente pode fazer isso. E se alguém desejar, a Condocasa, quem sabe, pode intermediar essa conexão, essa collab, para que talvez eu seja a solução que alguém esteja precisando nesse momento. Muito obrigada, Daniel. A gente agradece a presença aqui. Queremos o Daniel aqui na Condocasa, em Balneário Camboriú. Para vocês também que assistiram até aqui, deixem lá o recado, Daniel, a gente quer saber mais. O Daniel está sempre aqui trazendo uma entrevista para a gente, esse rico conteúdo. Muito obrigada. O Instagram é Daniel Fernando Pintos, meu nome completo, né? @Daniel Fernando Pintos. A gente vai deixar isso aí. E a revista do Condomiting também chegou em Balneário Camboriú, e vocês síndicos que querem receber a revista impressa, é só escrever lá no site que a gente encaminha para vocês. Muito obrigada.